noite muito especial, como nós já falamos algumas vezes, desde a nossa escola dominical. Às vezes nós não temos isso como um ato religioso, mas um ato de reconhecimento da grandeza de Deus, em tudo que Ele fez por nós. Te convido a abrir a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar ela aberta por alguns instantes. Quem trouxe a Bíblia de papel, não precisa poupar barulho, é tão gostoso a gente ouvir o barulho da folha virando, então pode fazer bastante barulho nela, para a gente ouvir e estimular os outros irmãos. Inclusive, estimula os irmãos a trazerem Bíblias de papel, sabe por quê? Volta e meia a gente recebe visitantes que não tem Bíblia, não tem o aplicativo no celular, então é bacana a gente compartilhar. No dia que o pastor Jader estava aqui, ele pediu que a gente fizesse isso e teve um movimento bem interessante. Os irmãos que não conhecem a Cristo poderem manusear as Escrituras, é bem bacana. Então, Êxodo capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos pedir que o Senhor abençoe também a vida da irmã Maria Dias. O irmão Genival pediu oração por ela não está bem de saúde. Então nós vamos interceder também pela vida dela. Curva sua cabeça por alguns minutos. Jesus, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido até aqui neste culto, Senhor. Jesus, tudo isso é para o louvor da Tua glória. Todas essas canções, esses louvores, este teatro, tudo isso é para que o nome de Cristo seja glorificado em nosso meio. E nós queremos continuar a exaltar e glorificar o nome de Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que tudo que viermos a falar neste lugar, ó Deus, possa glorificar o nome de Cristo e torná-lo mais exaltado acima de todas as nações, de todos os reis, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que abra os nossos corações, abençoe cada irmão que aqui está, cada família, cada criança que está nessa igreja, que todos possam glorificar o nome de Cristo e saírem daqui com o seu coração edificados. Em especial nós clamamos agora pela vida da irmã Maria Dias, que o Senhor possa visitá-la, possa tocar no seu corpo, na sua saúde, possa curá-la para o louvor do Teu nome, e que Cristo seja exaltado também na vida dela. Abençoa, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão lá no Afuá agora, o pastor Gustavo, a Marli, a Ruth, a Maria. Que em nome de Jesus ajude, que eles sejam bênção naquele lugar, Deus. Abençoe os irmãos que irão amanhã, a Adonias, a Miriam. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor possa levá-los em paz, abençoar os seus dias e trazê-los em paz novamente. É para a Tua glória que nós clamamos, Jesus. Amém. O texto que nós leremos logo mais, ele trata sobre a instituição da Páscoa no meio do povo de Israel. Mas antes da gente chegar, é importante que a gente relembre alguns fatos. O que levou a história, como Deus conduziu a história até aquele ponto. E eu vou dar um pouquinho só para trás, tá? Vai ser uma recapitulação bem breve, bem rápida. E a nossa recapitulação inicia-se no capítulo 1, 27 de Gênesis, não precisa abrir. O texto que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Após toda a criação de toda a natureza, de todos os seres viventes, Deus criou o homem e a mulher com o propósito de glorificar o nome do Senhor, cuidando da sua criação, zelando pela sua criação. E assim foi até que o pecado se instalasse no coração do homem, e através do homem o pecado entrasse e chegasse até os nossos dias. Então a gente tem o primeiro homem chamado Adão, como aquilo que nós já falamos na nossa escola dominical, chamado de o cabeça federal. Através dele o pecado entrou no mundo. Não foi através da Eva, porque a responsabilidade era do homem. Através do homem, dessa criação de Deus, o pecado entrou no mundo. E a partir do momento em que Adão pecou, o seu relacionamento com Deus foi interrompido. E aí nós temos aquela fala do Senhor, quando ele veio, como ele sempre fazia ao final da tarde, disse: Adão, onde você está? O pecado provocou a separação entre Adão e homem, de modo Adão e Deus, de forma que Adão passou a se esconder de Deus. Isso não é diferente de nós. O pecado nos afasta de Deus e nós tendemos a inconscientemente nos afastar dele, mesmo sabendo que é impossível escondermos do Senhor. Mas, ainda em sede do livro de Gênesis, no capítulo 13, o Senhor promete que a história não ficaria assim. No versículo 15 do capítulo 3, o Senhor diz: porém, inimizade entre você, a serpente, e a sua mulher, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Este é o primeiro evangelho narrado nas Escrituras, também chamado de proto-evangelho. É a primeira promessa de que haveria um dia em que o pecado seria findado na terra. A partir de então nós temos uma história de sangue e de morte. Nós temos os dois primeiros filhos de Adão e Eva.
Nós temos o primeiro homicida e o primeiro morto, o primeiro assassinado. Depois nós temos a história se desenrolando. Alguns personagens dessa história que nós temos: Adão, que nós já falamos, Caim, Abel, Sete, Enoque, e nós chegamos a Noé e ao dilúvio. O mundo chegou num ponto de iniquidade tal que a glória do Senhor não suportou a existência de tanto pecado. E o Senhor pôs fim àquele mundo. A era diluviana. Na era pós-diluviana, entramos com Sem, Cã, Jafé, e chegamos ao personagem Abraão, aquele a quem o Senhor fez 3 promessas. A primeira delas, de que dele faria uma grande nação, de que daria a esta grande nação propriedade, e de que, através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Deste homem Abraão, veio Isaque, veio Jacó, aquele que mais tarde seria chamado de Israel. Israel teve alguns filhos, como você já sabe. O penúltimo dele era o José. José era o que foi traído por seus irmãos e vendido como escravo ao Egito. Inicialmente como um escravo comum, como qualquer outro. Mas como isso também fazia parte de um plano eterno de Deus, logo o Senhor o colocou em posição de destaque, de autoridade, e ele passou a ser o segundo homem mais importante de todo o Egito. E por responsabilidade de José, o Egito não foi atingido por uma fome que atingiu todo mundo. Então eles tinham comida e por conta disso eles puderam se sustentar. E por esse plano grandioso de Deus, os parentes de José que haviam ficado fora do Egito foram trazidos. Dos que entraram no Egito, a Bíblia vai nos narrar que eram aproximadamente 70 pessoas que escaparam da fome do restante do mundo e vieram ao Egito. 70 pessoas entraram no Egito. Essas 70 pessoas que ali entraram tinham uma vida digna, uma vida honrada, porque José era um homem de um grande conceito no Egito. Então era respeitado, as pessoas tinham uma vida boa, uma vida digna. Isso possibilitou que eles se multiplicassem. Houve um tempo em que José morreu, houve um tempo em que os filhos de José morreram, houve um tempo em que o faraó morreu, ninguém mais sabia quem era José, ninguém mais conhecia sua família e sua história. O povo de Israel havia crescido de uma forma tão grandiosa que daqueles 70 que entraram, já constava aproximadamente 2 milhões de pessoas. A gente vai ler o relato do recenseamento, quando eles saíram do Egito, a Bíblia narra 603 mil homens. Quem eram esses homens? Homens aptos para a guerra acima de 20 anos. Não contavam-se mulheres, nem crianças, nem jovens de até 19 anos. Então a gente chega a um cálculo aproximado de mais ou menos 2 milhões de pessoas que estavam ali e que saíram dali. Então o Senhor elege um homem, o Senhor levanta um homem e diz que esse homem seria o responsável por tirar esse povo do Egito. Esse homem era Moisés. O Senhor comissiona Moisés com o objetivo específico de conduzir aquele povo que estava preso, que estava cativo, que depois de muito tempo que entrou lá numa condição boa de vida e se multiplicaram e tinham autoridade, mas de acordo com o seu crescimento, eles passaram a ser temidos pelos egípcios e por conta desse temor eles se tornaram escravos, eles foram escravizados. Eles perderam o direito da sua propriedade, direito da sua liberdade, direito da sua liberdade de fé e de crença, sua convicção de fé. E se tornaram escravos, pessoas que trabalharam para comer, que eram escravizados, que apanhavam, eram vítimas de violência e não tinham direito algum resguardado. O Senhor disse que era aquele momento que chegava, o sofrimento já havia acabado. Então elegeu Moisés para que esse tirasse o seu povo do Egito. Pois bem, e aí nós chegamos nesse texto que vocês abriram e que nós agora iremos ler. Então se você está com a sua Bíblia aí, te convido a voltar para o texto de Êxodo 12, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 11. Se você não lembra o que acontece no versículo capítulo 9 e 10, eu vou só dar uma recapitulada rapidinho. Quando o Senhor manda que Moisés tire o povo do Egito, o Senhor endurece o coração do faraó. E a cada vez que o Senhor tocava o coração do faraó, o faraó falava não. E o Senhor enviou 10 pragas ao Egito. Nós temos aqui algumas pragas, e até que chega na última grande praga, que é a praga da morte dos primogênitos. E é o texto que nós vamos ler de Êxodo, capítulo 7, versículos 1 a 11. Diz assim, eu li na nova versão internacional. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo.
conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa foi a última e verdadeira praga lançada contra o faraó. E essa praga foi a que culminou na saída do povo, na liberação definitiva do povo do Egito. Em que consistia essa praga? Todos os primogênitos seriam mortos. Todos os primogênitos em todo o Egito seriam mortos. Quem são os primogênitos? Os primeiros filhos, homens de todas as casas. Somente sobreviveriam aqueles cuja sua casa tivesse sido marcada pelo sangue de um cordeiro. O cordeiro é aquele que ele relatou aqui. Cordeiro separado, um cordeiro que fosse perfeito, que não tivesse doença, que não tivesse nenhum tipo de marca, não tivesse nenhuma doença congênita, não tivesse nenhuma falha. Esse animal seria morto, o seu sangue seria drenado em uma bacia, molhado com esponja e passado nos marcos daquela porta. Apenas nos lugares onde tivesse o sangue desse cordeiro, os primogênitos não morreriam. Esse fenômeno, nessa passagem, nesta noite, foi a noite que marcou a saída do povo de Israel do Egito. E a essa saída deu-se o nome de Páscoa, Pasach, que é o chamado em Israel, o fenômeno chamado de Pasach. O carneiro, tal qual o ritual bíblico descrito no Êxodo. Mas o que isso tem a ver com a gente? Onde que isso nos afeta? A gente já fez isso, nós já fizemos isso aqui, nós já presenciamos em alguns lugares, as pessoas comemorando a festa de Páscoa, tal qual descrito agora nisso que nós lemos. Mas essa não é a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa judaica. Se você fez isso, talvez você pudesse ser um bom judeu, mas não um verdadeiro cristão. A nossa Páscoa está bem adiante disso. A nossa Páscoa fala sobre Jesus Cristo. A nossa Páscoa fala de um cordeiro que havia sido apontado no Antigo Testamento e que repetiria todo aquele sacrifício que foi dito até agora e que ocorreu no Antigo Testamento. Esse cordeiro novo, definitivo, realizaria esse sacrifício de uma vez por todas. Então, o que a gente pode compreender disso, dessa Páscoa judaica, com aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, e principalmente, o que aquilo fala para nós hoje? Se a gente apenas olhar para o dia do judeu, a gente vai compreender a cultura. A gente vai ter saído daqui, você vai ter obtido algumas informações, mas você vai ter vivido talvez como um judeu. Se você sair daqui achando, entendendo aquilo falou para Cristo, o que disse nos dias de Cristo, você vai sair com o seu coração entristecido, mas revigorado, sabendo o que Jesus suportou para nós. Mas esse texto tem uma mensagem muito mais profunda. E ele fala do que isso traz para nós. O que a Páscoa fala para você e para mim hoje. O que é a Páscoa para nós, que vivemos nessa cidade, neste ano, e estamos aqui neste momento. Pois vamos rever alguns versículos. Vamos rever alguns versículos que nós lemos agora. Primeiro e segundo versículo do texto diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Aparentemente esse versículo não tem muita informação, mas vamos ver o que ele diz. Como os israelitas estavam presos dentro do Egito, eles haviam perdido as suas características, eles haviam perdido o seu ritual de culto, eles haviam perdido a sua identidade, eles haviam perdido o seu calendário, as suas festas sagradas. Quando o Senhor disse isso a Moisés e a Arão, o Senhor estava reprogramando o calendário religioso para aqueles homens. Ele estava dizendo para eles: a partir de hoje, este será o primeiro dia do ano de vocês. O mês em que isso aconteceu era o mês de Nisan, mês chamado de Abib antigamente, nos dias de Moisés, mas que depois passou a ser chamado de Nisan. É um mês que mescla os meses de abril e de março, desde 15 de abril até mais ou menos 15 de março, 15 de abril.
Esse passou a ser o primeiro mês do calendário religioso judaico. Marcava o quê? O princípio de uma nova vida. O princípio de uma vida de liberdade. Pessoas que estavam presas, privadas de toda a sua expressão religiosa de liberdade, estavam iniciando agora um processo novo. Uma nova vida. Uma nova contagem de tempo. A vida deles não contava mais a partir do momento dos dias em que eles estavam presos. Esses dias não eram mais contabilizados na vida deles. A vida nova era contada a partir do dia da sua libertação. O que isso fala para nós? Isso fala para nós que, a partir do dia que Jesus Cristo te salva, a tua vida começa de novo. A contagem dos teus dias se inicia a partir do momento que você é salvo em Jesus Cristo. Aquilo que você viveu lá atrás não é mais contabilizado na tua vida. Aquilo que você viveu lá atrás ficou na cruz de Cristo. E você passa a ter uma nova vida em Jesus Cristo. Esses são os seus novos dias. Não é isso que a gente fala quando alguém aceita Jesus e está novo, que você fala, aquilo lá tem 2 meses de vida, 2 meses de convertido, 3 meses de convertido, 10 dias de convertido. É o tempo em que Jesus nos faz uma nova criatura, é a nossa nova vida. É uma vida em que a gente pode olhar para o futuro e saber que nela e através dela nós temos mais futuro do que passado. A gente que já viveu um certo tempo de vida, chegamos assim nos 30 como eu, a gente começa a pensar que a gente já passou, talvez a gente tenha menos futuro do que passado, a gente tem mais passado do que futuro, né? Expectativa de vida, sei lá, 70, 70 alguma coisa. Os irmãos um pouco mais avançados em idade já pensam assim, poxa, já passei de 2/3 da minha vida. Mas independente do momento da sua vida que você se encontrar com Jesus, independente se você tem 10 ou se você tem 99 anos, você vai ter a certeza de que a tua vida começa naquele momento. Que você tem mais futuro do que passado. Que independente de qual foi o teu passado, a história com Jesus inicia naquele momento. E dali para frente tudo se faz novo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então Páscoa para nós é um novo começo. Irmão, não interessa o que aconteceu na tua vida até o momento que você entrou neste lugar. Não interessa qual foi o tipo de vida que você viveu até o momento que você sentou nesse banco. O Senhor te dá uma nova oportunidade de vida agora. E a sua vida pode começar de novo daqui para frente. E tudo pode ser diferente dela. Porque ela vai começar com Jesus. E você vai ter mais futuro do que passado. E não importa o que aconteceu. O que importa é que daqui para frente Jesus estará contigo. O segundo texto que nós temos, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividir com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Pois bem, aqui a gente tem uma segunda informação, que ele está dizendo que no 10º dia daquele mês, cada homem de cada casa deverá separar um cordeiro. Separar um cordeiro. O entendimento aqui é bem básico, bem simples, bem compreensível. Havia aquele rebanho de ovelhas. O dono daqueles rebanhos, o morador de cada casa, deveria chegar naquele rebanho e escolher uma daquelas ovelhas. A melhor ovelha, a ovelha mais pura, a ovelha mais perfeita, a ovelha que não tivesse nenhuma deficiência, nenhuma doença, nenhuma mancha, nenhuma ruga, a ovelha que não tivesse sarna, que não fosse cega, que não mancasse. A ovelha mais perfeita que eles tivessem. Essa seria a ovelha sacrificada ao Senhor. Separada para servir ao Senhor. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai entender que Ele foi a ovelha separada para este propósito. O Senhor Jesus veio ao mundo e nasceu de uma virgem. O Senhor Jesus não teve a mesma influência de pecado natural que nós tivemos. Ele nasceu de uma virgem, foi separado para este propósito. Unicamente para este propósito. Jesus não veio à terra para ser rico, Jesus não veio à terra para ter filhos, Jesus não veio à terra para ser próspero, Ele veio para salvar o pecador. Ele foi separado para essa finalidade. Salvar o pecador. Jesus veio com a finalidade específica. E onde que nós temos a indicação de que Jesus é esse cordeiro que nós vemos no Antigo Testamento? João Batista, no capítulo 1, João Batista narrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, quando Cristo se aproxima do seu batismo, ele aponta e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o cordeiro que vocês estão vendo desde o Antigo Testamento. Ele é o cordeiro definitivo que tira para sempre todo o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Não apenas os pecados que nós cometemos agora, mas o pecado de todo mundo que viveu antes do próprio Cristo. De todos aqueles que viverão depois da nossa morte. Jesus é o cordeiro competente, poderoso, suficiente para redimir o pecado de toda a humanidade.
Esse é o Cordeiro de Deus. Então Jesus veio com essa finalidade de salvar o pecador. E nessa finalidade ele se manteve fiel e fiel até o fim. Jesus resistiu a 40 dias de tentação no deserto contra Satanás. Quantos dias será que a gente resistiria? Quantos minutos? Quantos segundos será que a gente resistiria diante da tentação do diabo? A nossa resistência é muito baixa, parece que a gente não resiste a quase nada. Jesus foi tentado, Jesus resistiu a Herodes, a Anás, a Caifás. Jesus resistiu à negação de Pedro, à traição de Judas. Jesus resistiu à humilhação e à violência dos soldados romanos. Jesus resistiu aos publicanos, aos fariseus. Jesus resistiu até ao ladrão que zombou dele na cruz. E não pecou. Jesus se manteve separado, santificado, purificado durante todo o momento da sua vida. Olha que coisa curiosa. Jesus, a ovelha separada e perfeita, não quer dizer que era apenas separada e perfeita até o momento da sua escolha. Aquela ovelha foi separada, ela está perfeita. Agora eu posso colocar ela no chiqueiro junto com o porco. Ela deveria se manter separada até o momento da sua morte. Ela deveria manter-se pura até o momento da sua morte. E Jesus se manteve puro até o momento da sua morte. Até o instante que Jesus disse está consumado, ele se manteve puro. E ele teve todas as oportunidades do mundo de pecar. Ainda que fosse na sua mente, ainda que fosse no seu coração, ainda que fosse no seu íntimo, Jesus teria a possibilidade de pecar. Porque o sentimento dele foi de abandono. Foi de ter sido abandonado pelo seu próprio pai. Mas nem isso foi capaz de conduzir Jesus ao caminho do pecado. Ele se manteve puro e Jesus não pecou até o fim. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Jesus foi exposto a todas as tentações que nós possamos imaginar que existem e não pecou. Então não há desculpa para a gente dizer assim, a carne é fraca. A carne de Jesus era fraca. E Jesus não pecou. E Jesus não dá a nós um fardo que nós não possamos carregar. Jesus conhece as nossas limitações, mas ao mesmo tempo, Ele está conosco para nos conduzir em todas as nossas aflições. Então não há desculpa para a gente falar, eu pequei porque eu fui fraco. Eu pequei porque me faltou fé. Eu pequei porque no momento da aflição eu não olhei para Jesus. Eu não depositei em Jesus a minha fé, a minha confiança. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque Ele que fez o céu e a terra. O Senhor é um socorro sempre presente na hora do auxílio. Então depositemos a nossa fé no Senhor. No momento da fraqueza, no momento que a nossa fé titubeia, no momento que o nosso coração está inclinado ao pecado, olhemos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ele irá nos socorrer, Ele irá conceder a nosso socorro e o refúgio. E para quem que seria o beneficiário dessa ovelha? O que o texto nos diz? O texto nos diz que separe um cordeiro ou um cabrito para a família ou para uma casa. A Páscoa não era celebrada individualmente. Ninguém celebrava a Páscoa do Senhor individualmente. Ninguém poderia celebrar essa Páscoa individualmente. Ainda que nos dias de Israel houvesse algum desigrejado que dissesse assim, eu não preciso de igreja para eu ser um bom judeu, então eu vou celebrar minha Páscoa sozinho. Essa Páscoa não era aceita por Deus, porque ela feria o princípio estabelecido por Deus. O princípio era o quê? Junte-se a uma família. Cada família. E o detalhe, qual era a família que era reconhecida? Qual era o número reconhecido por uma família pequena? O texto diz, se a família for pequena, era 10 pessoas. Se a família fosse menor que 10 pessoas, você deveria se reunir com o seu vizinho mais próximo. E a expressão vizinho que esse texto narra, ele não está querendo dizer quem mora do teu lado, mas ele está querendo dizer que eles são próximos de você. Então, se a tua família tivesse menos de 10 pessoas, você teria que ter mais gente para celebrar a ceia com você. Isso está dizendo para nós que ninguém serve ao Senhor sozinho. Ninguém tem uma espiritualidade saudável vivendo sozinho. Ninguém vive uma espiritualidade com Cristo sozinho na sua casa, fechado no seu quarto e supostamente orando e servindo ao Senhor. Ninguém faz isso. Nunca foi assim. Nem no Antigo Testamento, nem dos dias de judeus, nem dos dias da Torá foi assim. A gente vê a Bíblia reiterando a necessidade de uma vida comunitária. Essa família que nós estamos lendo no Êxodo, ela aponta para aquilo que mais tarde seria considerado como a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é incentivada no Novo Testamento, em todas as cartas. Nós temos um incentivo à vida comunitária, à vida entre pessoas, à troca de experiências, ao compartilhamento de sofrimentos, de dores, à oração comunitária, à oração entre pessoas. Isso é vida comunitária, em vida em comunidade. É o compartilhamento entre pessoas.
Por que essa ovelha não deveria ser comida por poucas pessoas? Primeiro, que não deveria ser comido por ninguém sozinho. Segundo, nem por poucas pessoas, famílias com menos de 10 pessoas. Ela deveria ser expandida, porque a graça do Senhor não pode ser contida em uma pessoa só. A graça do Senhor ela é expandida na comunidade, ela cresce em meio à comunidade. Quanto mais a comunidade vive a graça do Senhor, mais ela exala o bom perfume de Cristo. Mais as pessoas que estão próximas dela sentem o cheiro do perfume de Cristo que está naquela comunidade. Quando a gente vê a igreja de Atos, a gente vê o relato de que aquela igreja crescia e ela era bem vista por todos que estavam ali. As pessoas olhavam e tinham prazer em ver aquela comunidade. Ela exalava o bom perfume de Cristo. Tito 2,14, nós temos Paulo escrevendo que ele se entregou por nós a fim de nos remir. Observe que ele não está dizendo entregou por mim a fim de me remir. Tudo coletivo, tudo no plural. Se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Não uma pessoa, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Atos 2,47 nos diz o relato da primeira igreja, da primeira informação que nós temos de um agrupamento de pessoas no Novo Testamento celebrando a Deus nesse formato. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava quem? Aquela primeira comunidade de Jerusalém. Aquele primeiro agrupamento de pessoas que cantava, que orava, que celebrava e ensinava em nome de Jesus. O texto é bem claro, o relato de Lucas é bem claro. O Espírito do Senhor lhes acrescentava. Cada dia chegava mais gente naquele povo. Alguém aceitava, alguém reconhecia Jesus como seu Salvador do outro canto, na Judéia, na Samaria, em qualquer lugar. Eles vinham para aquele povo e se reuniam naquele povo, porque eles tinham prazer. Ali estava o primeiro agrupamento de pessoas que serviam a Deus. É magnético esse efeito de servir ao Senhor. Quando a gente encontra alguém que serve ao Senhor, é como se a gente falasse o mesmo idioma. Se você sai daqui, vai para o Sri Lanka e encontra alguém que serve ao Senhor lá, você vai se sentir em casa, porque tem um grupo de pessoas que servem ao mesmo Deus que você serve. Independente de falar o mesmo idioma, são salvos e lavados pelo mesmo sangue, fazem parte da mesma família. Esse é o princípio desse texto. A Páscoa, então, é a celebração da redenção da igreja de Cristo. A promessa de uma noiva. O Senhor veio para formar e levantar uma noiva. Nós fazemos parte desta noiva, mas nós não somos esta noiva. Eu não sou a noiva de Cristo, eu faço parte dessa noiva de Cristo. E você faz parte dessa noiva de Cristo. Glória do Senhor, porque Ele nos trouxe para esse corpo. Versículo 5 diz: o animal escolhido será macho de 1 ano e sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Esse é um daqueles textos que no século XXI traz conflito, né? Porque fala macho, nossa, mas que machista que era a Bíblia, que absurdo. Veja só. Difícil encontrar algum pensamento feminista que se encaixe nisso, ou alguém que queira se manter feminista diante disso. Por que deveria ser escolhido um macho para se submeter ao sacrifício? A nossa história de hoje iniciou pela vida de Adão. O primeiro homem criado, o primeiro homo sapiens criado. A primeira do gênero humano e do sexo masculino criado. E a quem a Bíblia atribui a culpa por o pecado ter entrado no mundo? Ao homem. Duvido levantar a mulher com a bandeira falando: o pecado é meu, eu que sou a culpada do pecado. Não, a culpa é do homem. Foi ela que comeu? Foi, mas a responsabilidade era do marido cuidar da sua esposa. Desde os primórdios do tempo, a responsabilidade da casa e da esposa sempre foi do marido. O marido tem a responsabilidade de cuidar e zelar pela sua esposa. Adão não fez a tarefa de casa bem feita. E por culpa de Adão, o pecado entrou no mundo. A partir desse momento, esse pecado chegou até nós. A expressão que eu usei quando nós falamos de Adão aqui, hoje, a mesma que nós usamos nas aulas de escola dominical, que é cabeça federal. A teologia chama Adão de cabeça federal. Ele era o homem representante de toda a federação do povo de Deus na terra. O homem representante de todos os demais homens, de toda a geração de pessoas do mundo. Através de Adão, o pecado entrou no mundo. E o que a Bíblia diz para nós? Quando se trata da condição humana do homem que recebeu o pecado. Logo, Romanos 5,19, novamente Paulo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aquele cordeiro do Antigo Testamento era um símbolo pequeno, um viés de passagem, uma mancha na parede do que deveria ser o sacrifício de Jesus. O Cristo que haveria de morrer por nós deveria ser um homem, para anular o pecado que foi cometido por um outro homem.
Cristo é o cabeça federal do Novo Testamento. Cristo é o cabeça federal que resgatou a nossa salvação com Deus, que nos levou aos pés de Cristo. Então aquela ovelha que está no meio do caminho, que deveria morrer, deveria simbolizar o Cristo. Por isso ele deveria ser um macho. Ele deveria ser um masculino. Sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Essa expressão sem defeito, ela é muito parecida com a que nós vimos agora há pouco. E é muito parecida com a que nós veremos daqui a pouco, que aguarda-nos. Essa ovelha não deveria apontar nenhum problema congênito. Já falei, ela não deveria ter nenhum tipo de deficiência. Ela não podia ser cega, ela não podia ter falta de dente, ela não podia ter sarna, ela não podia mancar, ela não podia ter doença nenhuma. Isso aponta para a impecabilidade de Jesus. O Salvador que haveria de vir, haveria morrer por nós, que deveria entregar a sua vida por nós, não poderia ter pecado nenhum. Qualquer pecado cometido por Cristo anularia por completo o seu sacrifício. E veja quantas possibilidades Jesus teve de pecar. Muitas vezes a gente olha o sacrifício de Cristo e a gente pensa só nesses últimos momentos. A gente pensa na coroa de espinhos, a gente pensa nos pregos que entraram nas suas mãos e nos seus pés, a gente pensa naquela marreta, a gente pensa naquele chicote, naqueles cravos cravando na pele de Cristo. Mas a gente lembra que isso foi o final da sua vida. Jesus viveu uma vida de santidade, uma vida inteira de santidade, 33 anos de uma vida santa, piedosa, digna, honrada, sem uma mancha no seu passado, sem uma mancha no seu currículo, sem nada que alguém pudesse apontar e dizer, ele fez. Qual foi a acusação dos judeus para Jesus? Ele disse que é o rei dos judeus. O que mais? Ele não tem mais nada para acusar ele? Não, ele é o rei dos judeus, isso é blasfêmia. Os escribas atribuíram a Jesus a prática de blasfêmia. Eles não tinham acusação. Se tivesse acusação de adultério, ele era um adúltero, ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um fornicador. Cristo não carregava sobre si nenhuma acusação. Ele era puro. Jesus sabia que a sua condição de impecabilidade deveria durar até a sua morte. Jesus não poderia, sequer no último segundo da sua vida, dar margem para que a sua mente pecasse contra Deus. Porque todo e qualquer pecado, por menor que fosse, invalidaria o sacrifício. Olha que coisa sobrenatural. A morte de Cristo não se deu por asfixia, como é a morte natural de quem era crucificado. As pessoas crucificadas morriam por asfixia. Elas ficavam com seus braços abertos, seus pés fixados lá embaixo, e o seu tronco se inclinava para frente. Com o passar do tempo, ele não conseguia mais manter a respiração. Ele morria por asfixia. Mas isso durava dias, até semanas. Cristo sabia que Deus rejeita a carne sufocada. Deus não aceitava, desde o tempo que nós temos a informação levítica, não aceitava que o povo comesse carne sufocada, carne morta por asfixia. Por conta disso, Cristo não morreu por asfixia, ele fez uma força sobre-humana para se manter ereto, para se manter reto, para que os seus pulmões não fossem impedidos de receber o ar. Cristo morreu por hemorragia. Foi a morte que levou, foi o fato que levou à morte de Cristo, hemorragia e não asfixia. Se Cristo tivesse se permitido morrer por asfixia, todo o sacrifício de Cristo seria em vão. Porque o seu sacrifício não seria válido, não seria recebido por Deus. Cristo permaneceu impecável até a sua morte. Isso é grandioso demais para a gente. Isso é grandioso demais para a gente levar uma vida leviana, uma vida fraca, uma vida medíocre diante de Deus. Para a gente imaginar que, não tem problema fazer isso. Eu vou ficar bravo com o irmão porque ele não falou comigo hoje. Eu vou ficar bravo com o irmão porque ele me deu carona na chuva. O irmão não atendeu a minha ligação, É muita futilidade diante de um sacrifício tão grande que Cristo fez por nós. Como a gente insiste em levar uma vida cristã tão medíocre quando a gente vê para tudo isso que Cristo sofreu por nós. Cristo viveu, ele não apenas morreu, mas ele viveu para que a gente tivesse vida. E morreu no último segundo da sua vida, ele se manteve impecável. Cristo não pecou em momento nenhum. Isso é grandioso demais para a gente. Versículo 6. Guardem-no até o 14º do dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Lembra que a ovelha tinha que ser retirada daquele convívio no dia 10 daquele mês. 10º dia daquele mês. Ela era retirada daquele convívio e ela era guardada até o dia 14. É o que o texto está dizendo. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Olha que coisa maravilhosa e algo que acontece conosco. Aquela ovelha deveria ser guardada, separada das demais ovelhas. Por quê? Porque se ela estivesse no meio das demais ovelhas, ela poderia se machucar, ela poderia furar um olho, poderia quebrar uma pata, ela poderia... qualquer tipo de coisa poderia acontecer. Mas a ovelha tinha que ser sacrificada pura.
Ela não poderia ser sacrificada com a pata torcida que ela torceu no último segundo. Aquela ovelha tinha que ser cuidada, zelada e protegida. Isso é aquilo que o Senhor Jesus faz com você e é aquilo que o Senhor Jesus faz comigo. É aquilo que nós já estudamos na nossa EBD sobre a doutrina da perseverança. É quando o Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele não apenas nos salva e nos deixa jogados no mundo. Ele não apenas nos salva e fala assim, agora você anda com suas próprias pernas porque você é forte, rapazão, você consegue. O Senhor nos sustenta. A cada dia o Senhor zela, o Senhor cuida de nós para que a gente não tropece, para que nós não vacilemos os nossos pés. O Senhor que nos dá a salvação e Ele que sustenta a nossa salvação. Porque se o Senhor não sustentasse a nossa salvação, meu irmão, antes de você sair dessa igreja, você teria perdido essa salvação. Porque qualquer coisa aqui ia te ofender. O bigode da Donise ia te desviar, o topete do Ricardo te desviar, a gola do Cassandra ia te desviar. Qualquer coisa ia fazer você perder a sua salvação. Você somente não a perde porque é o Senhor Jesus que te sustenta. Alguém tem dúvida disso? Alguém aqui acha que você é salvo porque você está bonzinho, está cumprindo a lei, está seguindo os ritos que o Senhor está te dando, está guardando o sábado, não está comendo carne de porco? Você acha que é por isso? Se estiver fazendo isso, é muito inocente. Porque a tua salvação depende daquele que te deu, que é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda até o último dia. Até o dia que o Senhor te levar, ou até o dia que o Senhor vier nos buscar. É Ele quem guarda a nossa salvação. Pois bem, Cristo foi guardado até a sua crucificação. Eu observo que no texto de Mateus, Cristo orou por 3 vezes. Não foi apenas uma vez que o Senhor Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi apenas uma vez. O Senhor Jesus, diante da agonia que o levou a suar sangue, Ele falou 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A pressão era extrema, a dor era grande, o sofrimento, a angústia de morte. Mas ainda assim, Ele não pecou. O final desse versículo diz que guarde-o até o 14º dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Nada foge aos planos do Senhor. Tudo está de acordo com o mandamento do Senhor. Veja só, o dia do judeu iniciava-se às 6 horas da manhã. O nosso dia inicia à meia-noite, né? 0 hora, 1 hora. O dia do judeu iniciava-se às 6 horas da manhã. De forma que, às 7 horas, nosso horário, às 7 horas era o primeiro horário do judeu. 8 horas a segunda hora, 9 horas a terceira hora, 10 horas a quarta, 15 horas a chamada hora nona. Qual foi o horário que a Bíblia relata que Jesus disse, tetelestai, e reclinou a sua cabeça? Você lembra? Quem lembra disso aí? Que hora que era? A hora nona. A hora nona, nossa terceira hora. Quando a gente vai ler a história dos judeus, se você não leu isso aí, eu te aconselho a ler, uma leitura muito grande, né? Mas vale a pena uma pesquisada de vez em quando. Flávio Joséfo escreveu esse livro chamado A História dos Judeus. E Flávio Joséfo diz que os sacrifícios dos judeus prestados diariamente ocorriam às 15 horas. O Senhor Jesus obedeceu fielmente toda a ordenança de Deus. Do mesmo jeito que aqueles carneiros, ovelhas eram mortos no Antigo Testamento, o Senhor Jesus se submeteu. Às 15 horas ele reclinou a sua cabeça e morreu. O detalhe é que o Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas. Foram 6 horas de dor e de agonia naquela cruz até que a morte chegasse. Jesus foi morto de acordo com os planos eternos de Deus. Quando o Senhor Jesus sabia que era a sua hora, quando foi completar o seu sacrifício, o Senhor disse, tetelestai. Tetelestai é uma expressão que diz, está pago, está consumado. Não há dívida, ninguém mais deve nada, está pago. Sabe quando você financiou a sua casa pela Caixa Econômica Federal em 35 anos, que você paga o último boleto, e chega no último dia, você tira uma foto daquele boleto e posta no Facebook dizendo, está pago, eu não devo mais essa casa. A dívida que Cristo pagou é infinitamente maior do que o pagamento da nossa casa de 35 anos do BNH, da Caixa Econômica Federal. A dívida que Cristo pagou é infinitamente maior a qualquer dívida de qualquer nação do mundo possa contrair. Porque Ele pagou com o seu sangue, e é o seu pecado e é o meu pecado. E naquele dia, publicamente, diante de todas as autoridades romanas e judaicas que estavam ali, Jesus disse, está pago. Aquela dívida, a quem que o Senhor Jesus pagou aquela dívida? Ele pagou para o diabo, era o diabo que era dono da nossa alma, o diabo nunca foi dono de nada, o diabo não é dono nem da casa dele, porque a casa dele, quem diz onde ele mora ou não é Deus. Quando Jesus Cristo foi expulsar o demônio que estava no corpo do gado, ele falou, pelo amor de Deus, me manda para qualquer lugar, mas eu não quero voltar para lá. Jesus tem autoridade sobre qualquer coisa.
A dívida que Cristo pagou foi a dívida com Ele mesmo. Foi a dívida com Deus, a dívida que nós contraímos pelo nosso pecado. Ele comprou essa dívida para que nós tivéssemos essa vida que nós hoje podemos usufruir. Então Cristo disse, está pago, nada mais é devido. Ninguém deve mais nada. Meu irmão, você não precisa pagar promessa. Você não precisa caminhar até a Aparecida do Norte. Você não precisa oferecer galinha com cachaça com farofa na esquina. Você não precisa fazer isso. Você não precisa comprar arroz ungido. Não precisa comprar sal ungido. Você não precisa dar oferta para o apóstolo, para o missionário, para o pastor. Você não precisa fazer isso se você entender que isso é para você obter o favor de Deus. Você não precisa fazer nada disso. Porque tudo está pago. Você não deve mais nada, eu não devo mais nada. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. O que nós fazemos é por gratidão ao Senhor. O que nós vivemos é por gratidão ao Senhor. O que nós fazemos aqui hoje, o que nós cantamos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, todos os cultos desse lugar é para a glória do Senhor, pelo que Ele fez por nós. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, falam assim, mas você é um igrejeiro, Cassandra. Você vai na igreja, está quarta, domingo de manhã, domingo à noite, você tem culto que você está, você tem ensaio, segundo de manhã você está. Eu estou, não é porque eu sou igrejeiro, é porque Jesus Cristo fez algo muito maior do que esse pequeno sacrifício que eu tenho de vir aqui. Sair de minha casa e vir para cá, não é nada comparado ao que Jesus fez por mim. Eu tenho prazer de estar na casa do meu Senhor, servindo a Ele. Isso é culto ao Senhor, meus irmãos. Isso é cultuar ao Senhor. Não é buscar bênção, não é buscar nada. É cultuar ao Deus que deu a vida dele pela minha vida. Isso é culto ao Senhor. Versículo 7. Passem então um pouco de sangue nas laterais da viga, nas laterais e nas vigas superiores das portas, das quais nas casas vocês comerão o animal. O que aconteceria alguns minutos depois disso seria uma noite de juízo, onde o anjo do Senhor cobraria uma dívida que não poderia ser paga de outra forma que senão pela morte de alguém. Todos os primogênitos morreriam. A única exceção, os únicos que se manteriam vivos eram aqueles cujo sangue de um animal inocente estivesse sido vertido sobre a porta da sua casa. Qual era a mensagem que isso transmitia? Qual era a mensagem que isso passava? Era quando o anjo passasse, o anjo do juízo passasse naquela noite, e ele visse aquela porta e aquele sangue derramado, ele entenderia que nessa casa ninguém precisa morrer, porque alguém já morreu por eles. Alguém desse lugar já morreu. Esse sangue é puro. Alguém puro já morreu e já pagou essa dívida. Ninguém aqui precisa morrer. O texto de Levítico 17:11 nos diz que a vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. A vida de todos nós está no sangue. Se você não tem sangue, você morre. A nossa vida está no sangue. E a compreensão que o Senhor nos levou a trazer, através da sua Santa Escritura, é que apenas o sangue era capaz de prover a vida. É por isso que foi exigido o sangue deste animal. É por isso que foi exigido o sangue de Cristo, para que nós tivéssemos, através deste sangue, a vida para sempre. A vida do Cordeiro puro nos livraria da morte. Vale lembrar que quando você vê a instituição do tabernáculo, havia a tampa chamada de propiciatório. Sobre essa tampa, sobre esse propiciatório, era respingado o sangue do animal morto, do animal sacrificado. E o fogo do Senhor vinha e lambia aquele sangue, e queimava aquele sangue. Isso é o símbolo da ira de Deus sendo derramado naquele sangue por aquelas pessoas que estavam oferecendo o sacrifício. Só que no Antigo Testamento, essa ira, esse ritual durava por apenas um ano, porque no ano seguinte você deveria repetir. Esse sangue desse animal apenas aplacava a ira de Deus. Ela não extinguia a ira de Deus. Está vendo a diferença das duas palavras, aplacar e extinguir? A ira de Deus era aplacada quando ela vinha sobre aquela tampa do propiciatório e queimava aquele sangue. E a ira do Senhor era aplacada por um ano. No ano seguinte deveria se fazer novamente isso. Novamente deveria se respingar o sangue, o sacerdote faria isso. Agora, com o advento de Cristo, a ira do Senhor não é mais aplacada contra nós, ou a nosso favor. A ira do Senhor é extinta a nosso favor. Não existe mais guerra contra o Senhor, entre o Senhor e nós. Não existe mais conflito entre Deus e nós. Não existe mais inimizade entre nós e nosso Deus. Sabe aquele texto que diz que agora nós temos paz com Deus? Não quer dizer aquela paz de bonitinho, de desenho animado, da bandeirinha branca. Não quer dizer que a nossa vida vai ser de alegria em todo o tempo, que a gente não vai ter problema, que a gente vai ter uma vida de... Sabe aquela coisa angelical de ouvir sininhos tocando e passarinhos assobiando? Não é essa a paz. A paz que a Bíblia nos diz que nós temos com Deus
ela vem de um estado anterior de relacionamento nosso com o nosso Deus. Um estado em que a gente vivia em conflito constante com Deus. Todo aquele que não tem o sangue de Jesus Cristo vive um estado de conflito constante contra Deus. É um estado de oposição, de guerra, de negação, de reivindicação de direitos contra Deus. De pessoas que não reconhecem a soberania e a senhoria de Deus. Mas a partir do momento em que nós nos rendemos e que o sangue de Jesus Cristo nos lava, nós temos paz com Deus. Deus não é mais nosso inimigo. E deve ser um negócio muito complicado ser inimigo de Deus. Porque é alguém que a gente não consegue ferir, é alguém que a gente não consegue tocar, é alguém que a gente não consegue matar, é alguém que a gente sequer consegue alcançar. Me lembro de um dos filmes do Homem de Ferro, em que ele enfrenta um inimigo novo. Esse cara tem uma roupa muito mais potente que a dele. E esse cara, num dos ataques, ele consegue ferir o Homem de Ferro. E o personagem vai e diz: você não me matou. Ele fala: não preciso te matar, eu só preciso provar que você sangra. Eu só preciso provar que você é fraco, que você pode morrer. Ser inimigo de Deus é algo que a gente nunca vai conseguir provar que ele pode morrer. Ninguém jamais conseguirá tocar no nosso Deus. Ninguém conseguirá demonstrar a fragilidade do nosso Deus. Porque o único que demonstrou voluntariamente a sua fragilidade foi Jesus Cristo. E ele veio e ele morreu. A partir daí, ninguém mais pode tocar no nosso Deus. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Não há força neste mundo capaz de impedir o plano de Deus, capaz de impedir a vida de Deus em nós. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Páscoa para nós é a remissão dos nossos pecados. Páscoa para nós é, entre outras coisas que nós já vimos e veremos, a liberdade dos nossos pecados. Não somos mais escravos dos nossos pecados. Jesus Cristo nos libertou. Versículo 8. Naquela mesma noite vocês comerão carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. O que são essas tal de ervas amargas? As ervas amargas do dia, da cultura do judeu, eram um mix de diversas folhas amargas, né? Amargas. A gente tem diversas folhas amargas aqui. Mas essas folhas tinham variadas intensidades. Tinha desde aquela folha mais amarga, que você já bota na boca, já sente a amargura dela, aquela que você sente como se fosse aqueles xaropes que a gente toma de dor de garganta, né? Que você toma e depois não tem o que tira aquele gosto ruim, né? Você come açúcar, você come salgado, você come qualquer coisa, o gosto não sai. Mas tinha também ervas menos amargas. Uma delas que é utilizada pelo judeu ainda hoje nos seus sacrifícios de Páscoa, que é chamada alface romana. Uma folha bonita, que tem um talo largo, esse talo fina, e as folhas são bem verdinhas, bonitinhas, e as folhas são adocicadas. Essas folhas não são amargosas, elas são adocicadas. Mas o método de comer ela é cortando perpendicularmente. Então você vai cortar, o talo está fininho, esse talo vai engrossando, esse talo vai engrossando. E o talo dessa planta é extremamente amargo. Ele representa o pecado. Que no começo ele é bem docinho para nós, né? Nossa, que gostosinho, que bonitinho que ele é, vou comer mais um pouco. Ah, ele continua bom, eu vou comer mais um pouco. E na hora que a gente vê que aquele pecado entrou em nós de um jeito, tornou a nossa vida amargurada, a nossa boca amargosa, o nosso estômago amargo, e não tem o que a gente possa comer ou beber para tirar aquele sabor miserável do nosso paladar. As ervas amargas representavam para o judeu um tempo de escravidão, em que eles viveram debaixo das ordens de Faraó, debaixo da opressão do Faraó, sem ter direito a escolher sequer que lado da cama eles iam dormir, sem ter direito de escolher o que eles iam comer naquele dia, que horas eles iam começar a trabalhar e parar de trabalhar. O objetivo das ervas amargas era lembrar do amargor da servidão, de como era desgraçado aquele tempo. Por que o Senhor determinou que isso fosse estatuto perpétuo? Para que todos os anos eles repetissem isso. Para que o filhinho do judeu, quando fosse comer aquelas ervas amargas, perguntasse: papai, por que eu estou comendo isso aqui? Vai falar assim: filho, porque houve um dia na nossa vida que não era tão bom assim. A gente já foi escravo, a gente já sofreu, o nosso povo sofreu, nosso povo foi oprimido. E isso aqui é para a gente lembrar o tempo da opressão. Para nós isso relembra, isso evoca a nossa condição de vida sem Deus. Talvez alguns de vocês tenham sido convertidos ao Senhor depois de certa idade. E tem em que você não conseguiu dominar a sua própria vida.
em que você era dependente de remédio, de vício, de álcool, de qualquer coisa que me impeça de enxergar a Deus na sua clareza. Essas ervas amargas relembram para a gente um passado que a gente viveu sem Deus, que só nos trouxe amargura, sofrimento e dor, que não foi capaz de trazer nada de bom para a nossa vida. Paz, que não foi capaz de nos trazer alegria e satisfação, que não foi capaz de nos trazer possibilidade de ter uma vida saudável para a nossa família. Quantos lares foram destruídos por causa de bebida? Quantas casas e famílias foram destruídas por causa de drogas? É uma amargura do passado, é uma vida amargurada do passado, amargosa, que a gente deve celebrar disso. A gente não... Porque o Senhor Jesus disse que os nossos pecados ficaram no mar de esquecimento, mas eles devem servir de referência para a gente. A gente nunca vai saber o que é bom se a gente não tiver o que é ruim, não é? O que é o amargo se a gente não tiver o doce para comparar? Então, quando a gente para e reflete na nossa vida, é importante que a gente lembre como era a nossa vida sem Deus. E para aqueles que já vieram para Jesus depois de certa idade, depois de terem sofrido, de terem dado muita cabeçada na vida, é mais fácil fazer isso. Você sabe de qual problema? Um dia eu vejo esse problema. Eu vejo esse problema naquelas pessoas que não tiveram uma vida sem Deus. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que, assim como eu, vieram para o Evangelho muito novas. Ou pessoas que, como as minhas filhas, que já nasceram nesse lugar. As filhas de muitos irmãos que chegaram aqui, daqui, passaram a ver. São pessoas que não passaram por uma vida de amargura sem Deus. Pessoas que têm uma estabilidade familiar, têm uma família que as ama, que cuida, tem um pai que vai respeitá-la, que nunca vai estuprá-la, tem irmãos que zelam por ela. Eu tenho duas filhas que aqui dentro dessa igreja, as pessoas amam tanto elas que eu tenho liberdade de deixar elas correr aqui. Eu lembro quando a Melissa era pequenininha, que a gente vinha para cá, muitas vezes algumas vezes eu trouxe ela para ensaio aqui e tal. Aí chegava uma pessoa, ela estava aqui, deixa eu pegar, tão bonitinha, pegava na Melissa, de repente já estava na mão de outra, de repente estava na outra, eu não sabia com que ela estava. Mas eu sabia que ela estava sendo bem cuidada, porque ela estava no seio de pessoas que a amam. É uma comunidade que é capaz de amar as pessoas. Ainda que a gente tenha divergências, mas pessoas que se amam. O meu medo e o meu temor são essas pessoas que não conheceram a amargura da vida. E podem criar na sua mente uma ideia de que talvez lá fora seja legal. Sabe como é que é? A criança cresceu aqui, nasceu aqui, viveu aqui. Aí de repente ela ganha um amiguinho lá fora. Ela faz um amiguinho, esse amiguinho tem outro amiguinho, que fala, cara, esse negócio de estar indo na igreja todo domingo, coisa chata, vamos sair com a gente, vamos lá para uma baladinha, vamos para a festa, vamos beber, vamos tomar todas, vamos fazer de tudo. E aí aqueles nossos filhos olham para eles e falam assim, nossa, tem uma vida fora da igreja. Existe um mundo fora da igreja. As pessoas fazem coisa lá fora, que a gente não faz aqui dentro, eu quero conhecer isso. Temor do meu coração e a minha oração pelas minhas filhas e pelas crianças desse lugar é que elas não tenham esse desejo de conhecer a vida amargurada lá de fora. Que não brote no coração delas o anseio de saber como é que é uma vida de desgraça, uma vida de amargura. Porque certamente um dia elas retornarão. Mas em que condições elas retornarão? Como será o estágio seguinte delas? Como será a vida depois? Destruídas, sofridas, amarguradas, com a sua interioridade destruída, com a sua alma acabada por pessoas más, por homens maus. As ervas amargas representam para a gente uma vida sem Deus. E para isso serve de reflexão para a gente todos os dias. Que a gente olhe para aquilo que o Senhor está nos dando, que a gente não tenha saudades daquilo que o Senhor de nós tirou. E para aqueles que, assim como eu, os meninos, as meninas que estão ali, os adolescentes, não tenhamos a curiosidade de saber como é uma vida sem Deus. Porque sem Deus não há vida. Sem Deus só há morte, escravidão, destruição, sofrimento, dor, ódio, sangue. Sem Cristo não há nada que possa produzir vida. Pão sem fermento. Segundo elemento. O que é o pão sem fermento? O Senhor está falando que Ele resgatou aquelas pessoas não apenas para ter uma vida nova, não apenas para começar uma nova vida, mas que essa nova vida fosse santa, fosse pura. O fermento representa algo que não é natural daquele ambiente, mas quando inserido naquele ambiente é capaz de procriar, é capaz de reproduzir, é capaz de criar uma sensação falsa de verdade, de realidade. Ontem eu fiz uma pizza na minha casa, e eu fiz a massa da pizza, estimulado pelo meu amigo Ricardo, que é cozinheiro, me ensinou. Então eu faço aquela massa e eu vejo aquela quantidade real de massa. Aquela bolinha pequenininha que fala, não vai dar para nada isso aqui. Aquela bolinha pequenininha. Mas aquela bolinha pequenininha está com fermento. E eu coloco ela num ambiente um pouco quente e daqui a uma hora ela multiplicou.
Quando eu olho para aquilo, eu só vejo falsidade, mentira, engano. Porque não é a massa que eu fiz. Aquela não foi a massa que eu fiz. Aquilo foi uma coisa que eu coloquei que transformou aquela massa, que fez que aquilo crescesse. Mas não é o que eu fiz. O fermento representa no nosso coração aquilo que entra devagar, aquilo que entra pequeno, que por ser pequeno a gente não dá valor, mas que quando aquilo cresce se torna incontrolável, se torna impossível de se excluir pela nossa força. É aquela pequena semente que cai na nossa mente, que a gente, ao invés de excluí-la, a gente dá vazão para ela começar a crescer, e a gente começa a achar interessante ela, e ela vai crescendo, e ela toma conta do nosso coração, e a gente não consegue mais fazer nada com ela. O pão não levedado, o pão não fermentado fala de verdade. Aquela massa é o que aquela massa é. Ela não precisa de nada para dar uma aparência de ser maior, não precisa de nada para que tenha um aspecto de grandeza. Ela é o que ela é de fato. Nós devemos ser santos, puros, sem transparecer o que não somos. O Senhor está nos convidando para uma vida de santidade, de não contaminação com algo que possa nos fazer inflar, sem que seja a nossa realidade. Uma vida de pureza, de liberdade, de não contaminação. O Senhor diz no Levítico 11:45, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. O Senhor não nos tirou por acaso, não nos tirou para que a gente tenha uma vida boa. Olha o propósito do Senhor nos trazer da escravidão do pecado para a vida eterna. Para eu ser o seu Deus. Se o Senhor te salvou, o objetivo é que Ele seja o seu Deus. Não apenas que você tenha uma vida boa e livre de pecado. Primeiro, é que Ele seja o seu Deus. Segundo, para que você seja santo, porque Ele é santo. A ausência de fermento no nosso coração representa essa santidade de Deus. Páscoa também é a nossa santificação. A Páscoa é também nossa santificação. Vamos lá, vou acelerar um pouco aqui. Versículo 9. Não comam carne crua, mas assada no fogo. Cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Quando isso acontecer, queimem o que restar. Sabe o que isso quer dizer para nós, meu irmão? O sacrifício de Cristo é pleno, é completo, é integral. É grandioso demais para ser desperdiçado. O texto diz que se alguma coisa sobrar, essa alguma coisa deve ser queimada. Nada do sacrifício poderia ser desperdiçado. Nem uma unha, nem uma orelha, nem um dente, nem um tufo de lã deveria ser desperdiçado. Se alguma coisa sobrasse, essa coisa deveria ser queimada. O sacrifício de Cristo é tão precioso, é tão grandioso, é tão maravilhoso, que ele não pode ser tratado levianamente, ele não pode ser desprezado, ele não pode ser anulado, ele não pode ser tratado com falta de temor, ele não pode ser tratado com falta de respeito, com falta de piedade. E muitas vezes nós tratamos o sacrifício de Cristo com uma leviandade tão grande, nós tratamos a morte e a ressurreição de Cristo com a falta de temor, com a falta de respeito, com a falta de piedade, que somente pela misericórdia do Senhor nós não somos fulminados nessa terra. Porque é a misericórdia do Senhor que impede que isso nos aconteça. O sacrifício de Cristo é o comer tudo, o absorver tudo, ou se sobrar algo, queimar, representa que tudo aquilo era perfeito, que tudo aquilo era para Deus, que tudo aquilo deveria voltar para Deus. Fala da perfeição do sacrifício de Cristo, esse sacrifício completo, perfeito, suficiente. Por isso, ele não pode ser tratado sem respeito, sem culto, sem cuidado, sem dedicação, sem temor, sem piedade. As coisas santas do Senhor devem ser tratadas com respeito, com a santidade que ela merece. Eu não estou dizendo que a gente tem que adotar rituais como os judeus, que lavam suas mãos antes de pegar no Corão. Não estou falando disso. Eu estou falando que quando nós nos apresentarmos ao nosso Deus, a gente tem que fazer isso com o nosso coração puro e limpo. Sabendo que a gente não está se apresentando para o pastor, a gente não está se apresentando para o professor da escola dominical ou para o irmão. Nós estamos nos apresentando a Deus. A Deus, isso tem que causar em nós o temor do Senhor, o tremor do Senhor. Saber que Deus está aqui tem que causar em nós um impacto na nossa alma, um impacto no nosso coração. Não é para qualquer pessoa. Eu digo isso, eu já disse algumas vezes, para mim, a responsabilidade da pregação, da mesma forma que a responsabilidade da administração de um louvor, é algo que me causa medo. Já tem, 30 anos que eu faço isso aqui nessa igreja, que eu canto, que eu toco aqui, mas a sensação é como se fosse a primeira vez. Porque eu tenho a convicção e a percepção sensorial de que Deus está aqui. É como se eu esticasse e pudesse tocar na mão de Deus. Ele está aqui, Ele está diante de nós. E tudo que nós fazemos deve ser feito com temor e tremor, porque o Deus, Criador dos céus e da terra,
Criador do universo, está nesse lugar. Se isso não causar impacto no nosso coração, se a presença de Deus não causar medo e temor em nós, nada mais vai causar, meu irmão. Nada mais. Nada mais. Nem a morte vai causar impacto na nossa vida. Saber que Deus está aqui tem que mudar a nossa percepção de culto, tem que mudar a nossa percepção de relacionamento uns com os outros, tem que mudar a nossa percepção de adoração, tem que mudar a nossa percepção de vida espiritual, tem que mudar toda a nossa perspectiva de vida. Saber que Deus está aqui. Quem e o que restar, tudo é para Deus, tudo deve ser devolvido para o Deus. Cultuar ao Senhor Deus é uma honra, é honrar o seu sacrifício. É por isso que nós devemos vir à casa do Senhor com alegria. É por isso que nós não devemos ver o nosso trabalho na casa do Senhor como uma obrigação. Nós que tocamos, nós que cantamos, os irmãos que cuidam do pátio, os irmãos que cuidam dos carros enquanto a gente está aqui. Gente, está chuviscando, está frio lá fora, tem gente cuidando dos nossos carros lá. Tem gente cuidando das nossas crianças. Nós não devemos ver isso como uma obrigação. Se alguém vê isso como obrigação, está errado. Não está no lugar certo. Ou não está servindo Deus certo. Precisa rever a sua vida, precisa rever a sua perspectiva de fé. Ouso dizer que precisa rever sua conversão. Se a gente vê o nosso trabalho diante do Senhor como obrigação, está errado. Porque isso é uma satisfação, é um prazer inigualável estar na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, me trouxe alegria estar na casa do Senhor. Isso é cultuar o nosso Senhor. Versículo 9. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Como apressadamente essa Páscoa é do Senhor. Meus irmãos, o que esse texto diz para a gente? Aqueles homens estavam há 430 anos naquele lugar. Aquela geração que estava viva naquele momento, que era escrava, não tinha usufruído dos benefícios da primeira geração que chegou no palácio, que chegou no status de realeza, que chegou no status de primeiro-ministro, que teve as melhores comidas, que dormiu nos melhores lugares. Essa geração escravizada, que era mais de 2 milhões de pessoas, não viveu esses benefícios. São pessoas que conheceram só a amargura da escravidão, que não podem falar, como era bom, porque eles não sabem como era bom. Eles já nasceram da escravidão. Quando o Senhor disse para essas pessoas, pessoal, vocês vão comer, mas olha, quando vocês forem comer, sejam prontos. O cinto tem que estar no lugar, tá? A sandália tem que estar bem amarrada no pé de vocês. E o cajado na mão. Quem é que come com o cajado na mão? O cajado serve para caminhar na areia, se segurar, não se afundar. O cajado serve para se defender, né? Aqui os nossos amigos guardas municipais aqui, já comeu aquele churrasco com a pistola na mão uma vez? O máximo de mar come na mão com a faca, né? E aquela faca também é uma boa arma. Mas quem é que come com a sua arma na mão? Quem é que come com o cajado na mão? O Senhor estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte: vocês já ficaram tempo demais nesse lugar. Eu não quero vocês aqui mais nem um segundo. Vocês vão comer e vocês vão sair daqui. Quando vocês comerem, saiam, porque esse lugar não é de vocês. O Senhor diz para você e para mim nessa noite, meu irmão, quando você ouvir a voz do Senhor te chamando, não hesite. Saia do pecado, saia do mundo e venha para Jesus, porque Jesus não te quer mais nenhum segundo na vida de morte, na vida de pecado, na vida de escravidão. É para isso que o Senhor nos chamou. Mas há tanta gente que reluta. Isso não é novo, isso é antigo. Lembra da história daquele jovem que ouviu o chamado do Senhor Jesus? Ele disse assim: Senhor, mas tá legal, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro, depois eu venho te servir. Curioso que a Bíblia não fala que o pai daquele jovem tinha morrido. O que nos leva a entender que o seu pai estava vivo. E ele estava dizendo o seguinte: eu quero aproveitar minha vida mais um pouco, eu sou novo ainda, eu sou jovem, não tenho muita coisa para viver, poxa vida. Tem muita mulher aí para fora para eu me relacionar, tem muita cachaça para beber, tem muita festa para eu ir, tem muita coisa para eu fazer. Quando eu tiver mais velho, que eu não tiver mais perspectiva de vida, quando eu já não tiver mais virilidade, né? Quando eu não for mais atraente para as mulheres, quando o meu dinheiro acabar, quando ninguém mais quiser na minha profissão, porque eu já vou estar obsoleto, quando eu não tiver força para nada, aí eu venho te servir, Jesus. Foi o que esse jovem disse. Foi o que esse rapaz disse para o Senhor. O Senhor o convidou para que a sua vida fosse mudada naquele instante. Mas ele não quis isso. Ele quis que lá no futuro, quando ele não servisse mais para nada deste mundo, ele se renderia ao Senhor. Mas o Senhor nos convida hoje, para termos uma nova vida hoje. Para que a gente abandone o pecado hoje. Para que a gente não olhe para trás e não tenha saudades daquilo que a gente deixou para trás. Mas que a gente inicie uma contagem de uma vida nova ainda hoje. Quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor tocar no seu coração, quando o Senhor lhe chamar, meu irmão, não olhe para trás.
Por que ainda insistimos em depositar nossa esperança naquilo que é passageiro? Por que será que diante de tudo isso que a gente conhece, que a gente ouve, que a gente fala, que a gente lê, por que a gente insiste em colocar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria naquilo que vai acabar amanhã? Gente, não é novo para nós. Todos vocês já conheceram histórias de pessoas que estavam milionárias hoje e amanhã não tinham mais nada. A gente mora aqui, fronteira com o Paraguai. A gente vê no Paraguai impérios crescendo hoje e amanhã não tem mais nada. Na informática no Paraguai foi isso. Tinha loja que estava lá, você imaginava que isso aqui nunca vai acabar. Porque cada dia crescia. Da noite para o dia, o dono já não estava mais lá, era funcionário querendo receber, não tinha mais nada. Impérios sobem, impérios caem. É o Senhor que eleva reis, é o Senhor que derruba reis. A gente tem que olhar para aquilo que é eterno. A gente precisa focar nossa mente naquilo que é eterno. A gente precisa colocar nossa esperança naquilo que a traça e o ouro não corrompem. Aquilo que não é corruptível, aquilo que não é destruído pelo homem. É a vitória do Cristo Jesus por nós, é a salvação que Jesus nos oferece. Aí que nós devemos colocar a nossa fé. Mas é isso, meus irmãos. E à meia-noite deste mesmo dia, depois de todas essas orientações, o anjo do Senhor passou. E o anjo do Senhor matou todos os primogênitos. E os únicos que permaneceram vivos foram aqueles que haviam recebido o sangue do cordeiro nas suas portas. Aquele cordeiro morreu. Aqueles cordeiros que foram sacrificados para aquela noite, para o dia que foi instituída a Páscoa, todos eles morreram. E nenhum deles ressuscitou. O único cordeiro que ressuscitou foi o Jesus Cristo que nós servimos. Esse cordeiro foi morto. Esse cordeiro ressuscitou. Esse cordeiro foi submetido a um julgamento forjado por uma madrugada inteira. Foi preso de uma noite, foi julgado ilegalmente durante toda a madrugada, foi acusado por testemunhas falsas, foi julgado sem o seu direito de defesa. Em menos de 3 horas, esse Cordeiro Santo que nós servimos foi condenado e foi crucificado. E 6 horas depois ele estava morto. Para que você e eu tivéssemos vida. E tivéssemos vida em abundância. E a nossa convicção é o que faz a diferença da nossa fé entre judeus, entre cristãos que não confessam a fé, que reconhecem a ressurreição de Cristo, entre pessoas que comemoram a Páscoa do judeu, esquece de comemorar a Páscoa de Cristo, esquece de saber, não sabe quem é o Jesus Cristo que nós servimos. A diferença da nossa fé é que Jesus Cristo ressuscitou. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. É porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive que nós não temos temor. É porque Jesus vive que eu não temo morrer hoje. É porque Jesus vive que você não pode temer a morte. Porque se os seus olhos se fecharem agora nesse mundo, eles serão abertos diante da presença do teu Criador. E você estará com Ele para todo o sempre. Jesus vive e nós temos essa esperança. Páscoa é a ressurreição de Cristo. É a nossa ressurreição com Cristo. E a garantia da nossa vida eterna. Glória a Jesus, o nosso Senhor. Eu quero finalizar este momento lendo um poema de um pastor chamado Shadrach Lockbridge, um pastor negro-americano de uma igreja batista. E ele diz assim: o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo e Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus e o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Vejo Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando. Sobrecarregado em seu espírito, mas é só sexta-feira e o domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo. As pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. Mas é apenas sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os pés do meu Salvador na cruz. E então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo?
É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é apenas sexta-feira. É só sexta-feira, mas o domingo está chegando. E para a glória do Senhor e para a nossa salvação, o domingo chegou, cheio de brilho e poder, cheio de graça e de vida. A morte não foi capaz de segurá-lo. Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus reina para sempre. E em breve me levará para junto de si, para todo o sempre. Glória ao nome de Jesus, meu Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor derramou sobre nós, Senhor.